Neste terceiro vídeo, vamos refletir sobre a arquitetura do solo mental. Tudo o que entra na sua mente não permanece neutro. Cada palavra que você ouve, cada vídeo que você assiste, cada conversa que você alimenta e cada pensamento que você aceita como verdade funciona como uma semente. E a grande lei da natureza é que toda semente plantada em um solo receptivo inevitavelmente vai crescer. A pergunta que você precisa se fazer hoje não é se algo está sendo plantado dentro de você, porque o mundo moderno bombardeia sua mente o tempo todo. A verdadeira pergunta é: que tipo de solo você tem sido? Jesus explicou a arquitetura da mente humana de forma magistral no capítulo 13 de Mateus, através da famosa parábola do semeador. Ele descreve um homem que espalha sementes e essas sementes caem em 4 tipos diferentes de terreno. Mas Jesus não estava dando uma aula de agricultura. Ele estava descrevendo os 4 estados da mente humana diante da verdade, das oportunidades e da transformação. O primeiro terreno é à beira do caminho. Essa é a mente endurecida, a mente que ouve, mas não compreende. A semente bate e não entra. São pessoas que vivem no piloto automático, consumindo estímulos momentâneos, rolando o feed das redes sociais, ouvindo conselhos, mas nada cria raiz. A informação é roubada antes mesmo de fazer qualquer sentido. O segundo terreno é o solo rochoso. Essa é a mente inconstante. Ela recebe a palavra com alegria e entusiasmo. É aquela pessoa que começa um projeto motivada, que sai de uma reunião ou de um culto cheio de fé, prometendo que agora tudo vai ser diferente. Mas a raiz é rasa. Quando o ambiente muda, quando surge a primeira pressão, a primeira crítica ou a primeira dificuldade, ela desiste. A fé dessa mente depende do clima externo, e por isso não se sustenta. O terceiro terreno é o solo cheio de espinhos. Preste muita atenção neste, porque ele representa a grande maioria das mentes na vida moderna. A semente entra, a terra é boa, existe um potencial enorme de crescimento. Mas o solo está ocupado demais. Jesus diz que os espinhos são as preocupações desta vida e a ilusão das riquezas. Essa é a mente sufocada pela ansiedade, pelo excesso de pensamentos, pela comparação constante e pelo medo do futuro. Não falta potencial nessa mente, o que falta é espaço. As boas ideias, a fé e os propósitos são estrangulados antes de darem frutos, porque a pessoa permite que o lixo mental ocupe o mesmo espaço que a verdade. E, por fim, existe a terra boa. A mente preparada. É a mente que ouve, entende, guarda e pratica. Essa mente produz resultados extraordinários, multiplicando aquilo que recebeu. Perceba o detalhe mais importante desse ensinamento. A semente era exatamente a mesma em todos os cenários. O problema nunca foi a semente. O problema sempre foi o solo. Muitas pessoas passam a vida inteira culpando as circunstâncias, culpando a falta de oportunidades, culpando o governo, o passado ou as pessoas ao redor. Mas Jesus aponta o dedo para algo muito mais profundo e desconfortável. Ele mostra que o resultado da sua vida está diretamente ligado à condição interna da sua mente. Se você quer resultados diferentes, você precisa começar a fazer uma faxina no seu solo mental. Você precisa ter consciência do que consome. Pare de aceitar qualquer pensamento que bate à sua porta. Pare de alimentar conversas que só geram espinhos de ansiedade e fofoca. A sua mente é o seu bem mais precioso, e você precisa protegê-la como um jardim exclusivo. Você tem o poder de arrancar os espinhos e quebrar as pedras. Jesus nunca disse que alguém nasce com o solo pronto. O solo é cultivado, mas existe um obstáculo ainda mais profundo. O que acontece quando você passa tanto tempo em um solo ruim, sofrendo as mesmas dores, que você acaba se acostumando com elas? O que acontece quando a sua mente se apega tanto a um problema que ele se torna sua própria identidade? É exatamente sobre isso que vamos falar no quarto princípio. Um ensinamento chocante de Jesus que revela por que tantas pessoas oram pedindo mudança, mas no fundo, fogem dela. Você percebe como Jesus nunca desperdiçava palavras? Quando ele contou a parábola do semeador, não estava apenas descrevendo 4 tipos de pessoas. Na verdade, estava revelando 4 estados possíveis da mesma mente. Em diferentes momentos da vida, todos nós já fomos o caminho endurecido, o solo rochoso, a terra cheia de espinhos e,
talvez por alguns momentos, também a boa terra. Isso significa que a condição do nosso solo não é permanente. Ela muda conforme aquilo que escolhemos cultivar diariamente. E aqui está uma verdade que poucas pessoas gostam de admitir: a maioria das batalhas da vida não começa do lado de fora. Elas começam em silêncio, dentro da mente. Antes de uma pessoa desistir de um sonho, ela desistiu dele internamente. Antes de abandonar um casamento, um projeto, uma missão ou a própria fé, essa decisão foi sendo construída, pensamento após pensamento, até se tornar uma realidade. Toda grande queda foi precedida por pequenas concessões invisíveis. Da mesma forma, toda grande transformação também começa invisível, quando alguém decide proteger o próprio solo e plantar uma nova semente. Talvez você esteja esperando que Deus mude as circunstâncias ao seu redor. Talvez esteja pedindo uma oportunidade diferente, pessoas diferentes, um ambiente diferente ou uma vida diferente. Mas a pergunta que Jesus faz por meio dessa parábola é muito mais desconfortável. Se a mesma semente fosse Deus entregue pode hoje a colocar você, oportunidades ela diante de alguém, espaço para mas crescer, não pode obrigar essa pessoa a cuidar do próprio jardim. A responsabilidade pelo cultivo continua sendo nossa. É por isso que duas pessoas podem ouvir a mesma mensagem, ler o mesmo livro, frequentar a mesma igreja, enfrentar o mesmo problema e produzir resultados completamente diferentes. A diferença não está na semente. A diferença está no terreno que a recebe. Vivemos em uma época em que milhões de pessoas acreditam que informação produz transformação. Nunca tivemos tanto conhecimento disponível. Nunca tivemos tantos livros, vídeos, cursos, podcasts e conteúdos. Mas conhecimento acumulado não muda ninguém. Informação não substitui formação. A mente não é transformada pelo que apenas escuta, mas pelo que decide absorver, guardar, praticar e repetir até que aquilo faça parte da sua identidade. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem frustradas. Elas colecionam frases inspiradoras, salvam vídeos motivacionais, compartilham mensagens profundas e concordam com verdades extraordinárias, mas continuam produzindo os mesmos frutos de sempre. Porque ouvir não é plantar. Concordar não é cultivar. Admirar uma verdade não significa viver essa verdade. E existe uma pergunta que merece acompanhar você depois que este vídeo terminar. Não responda rapidamente. Pense nela durante o restante do seu dia. O que realmente está crescendo dentro da sua mente neste momento? Ansiedade ou esperança? Medo ou coragem? Amargura ou perdão? Comparação ou gratidão? Fé ou preocupação? Porque aquilo que cresce silenciosamente hoje será a colheita visível de amanhã. A vida nunca entrega frutos que não foram plantados primeiro. A colheita sempre denuncia o tipo de solo que escolhemos cultivar. Se hoje existem espinhos dominando sua mente, não significa que sua história terminou. Significa apenas que chegou o momento de arrancá-los. Se existem pedras impedindo raízes profundas, elas podem ser removidas. Se o solo endureceu por causa das dores da vida, ele ainda pode voltar a ser fértil. Enquanto existe vida, existe possibilidade de cultivo. Essa talvez seja uma das mensagens mais esperançosas de toda a parábola do semeador. Jesus nunca condena um terreno. Ele apenas revela sua condição. E tudo aquilo que pode ser identificado também pode ser transformado. O Evangelho nunca aponta um problema para produzir culpa. Ele aponta um problema para abrir um caminho de mudança. Por isso, antes de encerrar este vídeo, faça um compromisso silencioso consigo mesmo. Nos próximos dias, observe cuidadosamente o que você permite entrar na sua mente. Observe as conversas que alimenta. Observe os conteúdos que consome. Observe as pessoas que influenciam seus pensamentos. Observe até mesmo a maneira como você conversa consigo mesmo quando ninguém está por perto. Porque são justamente essas pequenas escolhas, aparentemente insignificantes, que moldam o terreno onde sua vida será construída. Porque Deus pode colocar oportunidades diante de alguém, mas não pode obrigar essa pessoa a cuidar do próprio jardim. A responsabilidade pelo cultivo continua sendo nossa. É por isso que duas pessoas podem ouvir a mesma mensagem, ler o mesmo livro, frequentar a mesma igreja, enfrentar o mesmo problema e produzir resultados completamente diferentes. A diferença não está na semente. A diferença está no terreno que a recebe.
Vivemos em uma época em que milhões de pessoas acreditam que informação produz transformação. Nunca tivemos tanto conhecimento disponível. Nunca tivemos tantos livros, vídeos, cursos, podcasts e conteúdos. Mas conhecimento acumulado não muda ninguém. Informação não substitui formação. A mente não é transformada pelo que apenas escuta, mas pelo que decide absorver, guardar, praticar e repetir até que aquilo faça parte da sua identidade. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem frustradas. Elas colecionam frases inspiradoras, salvam vídeos motivacionais, compartilham mensagens profundas e concordam com verdades extraordinárias, mas continuam produzindo os mesmos frutos de sempre. Porque ouvir não é plantar. Concordar não é cultivar. Admirar uma verdade não significa viver essa verdade. E existe uma pergunta que merece acompanhar você depois que este vídeo terminar. Não responda rapidamente. Pense nela durante o restante do seu dia. O que realmente está crescendo dentro da sua mente neste momento? Ansiedade ou esperança? Medo ou coragem? Amargura ou perdão? Comparação ou gratidão? Fé ou preocupação? Porque aquilo que cresce silenciosamente hoje será a colheita visível de amanhã. A vida nunca entrega frutos que não foram plantados primeiro. A colheita sempre denuncia o tipo de solo que escolhemos cultivar. Se hoje existem espinhos dominando sua mente, não significa que sua história terminou. Significa apenas que chegou o momento de arrancá-los. Se existem pedras impedindo raízes profundas, elas podem ser removidas. Se o solo endureceu por causa das dores da vida, ele ainda pode voltar a ser fértil. Enquanto existe vida, existe possibilidade de cultivo. Essa talvez seja uma das mensagens mais esperançosas de toda a parábola do semeador. Jesus nunca condena um terreno. Ele apenas revela sua condição. E tudo aquilo que pode ser identificado também pode ser transformado. O Evangelho nunca aponta um problema para produzir culpa. Ele aponta um problema para abrir um caminho de mudança. Por isso, antes de encerrar este vídeo, faça um compromisso silencioso consigo mesmo. Nos próximos dias, observe cuidadosamente o que você permite entrar na sua mente. Observe as conversas que alimenta. Observe os conteúdos que consome. Observe as pessoas que influenciam seus pensamentos. Observe até mesmo a maneira como você conversa consigo mesmo quando ninguém está por perto. Porque são justamente essas pequenas escolhas, aparentemente insignificantes, que moldam o terreno onde sua vida será construída. Lembre-se, ninguém acorda de repente vivendo uma vida extraordinária. Primeiro, alguém aprende a cultivar uma mente extraordinária. E ninguém destrói a própria vida em um único dia. A destruição também acontece aos poucos, quando espinhos são alimentados, pedras são ignoradas e sementes preciosas deixam de ser cuidadas. A pergunta nunca foi se existe uma semente sendo lançada sobre você. Ela está sendo lançada todos os dias. A verdadeira pergunta é: que tipo de solo você está oferecendo a ela? Mas existe algo ainda mais profundo do que um solo endurecido, rochoso ou cheio de espinhos. Existe um momento em que a pessoa convive tanto tempo com suas limitações, seus medos e suas dores, que deixa de lutar contra eles. Ela começa a chamá-los de personalidade. O problema deixa de ser uma prisão e passa a ser um endereço. A ferida deixa de ser algo que ela possui e passa a ser quem ela acredita ser. E quando isso acontece, a mudança deixa de parecer uma esperança e passa a parecer uma ameaça. É exatamente esse mecanismo invisível que Jesus expõe no próximo ensinamento. Um princípio que desafia tudo o que pensamos saber sobre transformação e explica por que tantas pessoas dizem querer uma vida nova, mas inconscientemente continuam protegendo aquilo que as mantém presas. Vale a pena pensar sobre estas questões que tenho levantado, porque elas também estão fazendo bem à minha vida e o meu modo de pensar. É sobre isso que conversaremos no próximo vídeo.